Olá. Muito bom mesmo. E aí, para quem está chegando hoje, para quem não ouviu, né, a- as outras reuniões, a proposta principal é um grupo de estudos sobre as casas astrológicas. O meu pensamento sobre essa questão da astrologia é um pensamento sobre um despertar espiritual. Só que quando eu penso nesse despertar espiritual, eu não penso numa coisa assim muito longe, aquela coisa assim de. Porque para mim, quando fala de espiritual, eu não consigo dividir dessa vivência. Eu acho que está aqui, eu acho que é tudo a mesma coisa, está tudo intrínseco, né? Enfim. E aí a pergunta que eu sempre faço é se vocês já fizeram uma mapa astral com um astrólogo. E eu pergunto muito isso, não só por conta de eu ser astrólogo, mas é porque hoje tem uma massificação de informações muito rápidas na internet. Assunto de casa 3. E, e hoje os sites, né, eles dão o nosso contexto astrológico escrito. Quadratura tal, casa tal, ele explica isso, né? É muito fácil você ter o mapa astral digitalizado. Só que eu acredito que isso seja importante para introduzir a linguagem da astrologia. Importante, é legal todo mundo ficar sabendo, essa coisa assim, a astrologia tá nesse boom de novo, né? Só que eu acredito também que isso não alcança, é pouco, né? É importante, mas não alcança, é muito pouco, é simplório. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, tipo assim, decorar, saber falar a nomenclatura, a questão ideológica, ou pseudo, ela não alcança. É muito mais da questão, assim, de vivência. Então, vamos lá. Aí eu falei da casa um, e aí usei muito a minha história pessoal no sentido de reconhecer a si mesmo, que eu acho que é o grande contexto da casa 1, é de conseguir se reconhecer. Falei da casa 2, que muito mais do que a questão financeira, eu penso na questão de valores pessoais, valores caros que a gente desenvolve para que a gente consiga ter prosperidade, ter sustentação para além da questão financeira, mas também fortificando essa dignidade da questão do dinheiro. E a casa 3, na nomenclatura, a casa 3 fala assim: a casa 3 é a casa dos irmãos, a casa da comunicação e a casa da troca de ideia. É isso, né? A casa 3. E aí eu vou falar para vocês que, tipo assim, ó, o signo oposto na astrologia, ele vai falar de um caminho de despertar. Então, dentro desse contexto, e aí eu vou fazer isso de propósito, porque eu sou sagitariano e eu posso falar para vocês que, tipo assim, ó, na minha arrogância ideológica, eu nunca parei para ouvir ninguém. Tá? Ouvir de verdade, ouvir a pessoa, estar presente e ouvir. Eu nunca parei para ouvir. Eu sempre estava ali arrumando um jeito ou pensando para que eu conseguisse mostrar para a pessoa que eu sabia mais do que ela, ou já pensando na resposta que eu ia dar, se eu respondesse isso, se eu falasse aquilo, e se ela falar isso, eu vou falar aquilo. E é uma inquietação muito grande nesse anseio de provar e nesse anseio desse jogo ideológico. E aí, o signo oposto de Sagitário é o signo de Gêmeos. Então, o que eu estou falando desse oposto é que, tipo assim, quando eu aprendi a ouvir de verdade, eu tive uma ascensão muito grande. E esse ouvir foi na astrologia, com o Robson Papaléu, professor da GA, Escola de Astrologia aqui em São Paulo, que é um geminiano. E eu lembro que eu tinha ingressado, um pouco falo disso, né? Mas eu tinha ingressado na maçonaria na época, tinha sido convidado para maçonaria e tal, e eu sagitariano, né? Eu tinha uma empresa na época e tal. Isso para mim foi uma coisa assim. Eu lembro que a minha companheira na época falava assim: não, você é maluco, é coisa do demônio e tal, tudo aqueles misticismo, né? E para mim foi um chamado. Eu fiquei empolgadíssimo, assim, eu falei: não, tem que ir, porque para mim é aquela coisa assim, dessa curiosidade, dessa evolução e tal. E aí eu adentrei, muito legal, assim, os estudos foram gigantescos. Até hoje eu tenho muita coisa, assim, desses estudos. Só que o grande lance, quando eu cheguei lá, o templo, né, ele estava repleto
de figuras e símbolos astrológicos. O tempo inteiro, assim. Ó. A gente não fala muito, né? Que tem essa coisa dos segredos e tal. É um clube de homens, né? A gente não pode falar muito e tal, mas enfim. Repleto de símbolos astrológicos, assim. As 12 colunas, os 12 signos, cheio de planeta, cheio de estrela e tal. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, gente. E aí eu fui adentrando as literaturas que foram me entregando e tal, e eles têm um processo muito legal, que é assim, ó, eles conduzem o iniciado através da curiosidade. Então existe um degrau de escala de informações que podem ser acessadas. E essa curiosidade, esse nível de escalada, iniciado, companheiro, primeiro, segundo, terceiro grau, coisas que só podem ser faladas para quem já está num grau e para quem não está no outro grau, todas essas coisas que são os mistérios, eles servem como condutores e motivadores da vontade humana. Então, a gente vai entender que vontade também é uma palavra da casa 3. Nesse sentido, então, assim, o ser humano ele é induzido para descobrir algum mistério, para encontrar alguma coisa. Então, eu sempre falo para vocês que todas as linguagens, nesse sentido de evolução humana, elas levam para o mesmo lugar, que é o lugar de despertar do espírito. E a gente tem como essência a necessidade de encontrar esse lugar. A gente nasce com essa necessidade de ascender. Essa coisa assim, eu preciso me encontrar, eu preciso saber, eu preciso buscar, eu preciso. E, claro, a sociedade, principalmente aqui, a gente é induzido com um monte de coisas, né? E mentalmente a gente é metralhado com um monte de informações, compre isso, compre aquilo, sua felicidade, compra o carro zero, compra o apartamento, compra isso, compra isso, compra isso, Coca-Cola, que não sei o que, aquela coisa da indústria e do consumo. Linguagens repetidas, que é a questão da casa 3. Então, voltando, né? Então, do lance da maçonaria, então eu adentrei, estudei e mergulhei, e ali eu entendi que um dos mistérios era a astrologia, né? Então já contei um mistério que não podia contar, já vou ser degolado, esse mito lá. Mas é o seguinte, um dos mistérios lá grande é a maçonaria, quer dizer, é a astrologia. É essa coisa da sincronicidade que existe entre o macro e o microcosmo. E aí, quando eu entendi que a astrologia estava ali, eu comecei a estudar, e a gente vem lá desde o Egito, Mesopotâmia, todas as culturas, os incas, e todo mundo criou a sua linguagem através desse primeiro princípio, que é a astrologia, e eu falei assim, nossa, é isso, sagitariano, né? Mas eu pensei, mas eu preciso de uma escola. Porque ali, como tinha muitas outras informações, né? E eu falei assim, eu preciso de uma escola. E aí, coincidentemente, entre aspas, uma amiga foi no escritório lá e falou assim, comecei a estudar astrologia. Na mesma semana, assim, eu falei, você começou a estudar o quê? Eu falei, astrologia. Eu falei, aonde? Ela pegou, me deu um cartãozinho da Gaia e eu liguei lá para a Gaia, eu não sei se foi o Robson, se foi a Leila que falou comigo e tal. E aí eu lembro que foi assim, falou assim, vem assistir uma primeira aula. Se você gostar, a gente vê como é que faz, você fica, né? E tudo certo. E aí eu fui, né? Só que na minha cabeça, tô falando, tudo isso que eu tô falando é de casa 3. Na minha cabeça, depois eu vou ligar os pontos. Na minha cabeça ia ter fumaça, alguém lendo mão lá, umas tendas, um negócio muito maluco, assim. Eu falei, gente, esse negócio não vai dar certo. Mas eu vou. Mas alguma coisa em mim era contra e uma voz mais sutil, mais delicada. Ela falava para mim assim: é isso, esse é o caminho. E outras vozes agitadas e me colocando um monte de situações imaginárias para impedir que eu vá. Mas aí eu fui. E, e chegando lá, eu lembro que o Robson ele deu a primeira aula
E eu lembro que teve uma parada que ele falou assim, sobre o ascendente. Ele falou assim, porque isso aqui não é a gente é o que está aqui dentro. E aquilo ficou registrado assim, falou assim, a gente é o que está aqui dentro. Foi como assim? Mas é como se fosse assim uma informação cara, só que eu não consegui, mas eu ficou aquilo subentendido. E aí o que eu estou dizendo para vocês é que é o seguinte, assim, dentro desse caminho de despertar, muitas pessoas não conseguem entender que a gente não é a nossa mente. A gente não é a nossa mente, a gente tem uma mente. É diferente. A gente não tem cultura nem educação para isso. Só que a gente não é a nossa mente. A nossa mente é mais um órgão dentro desse contexto, um órgão espetacular, espetacular. Só que a gente não é a nossa mente. E a nossa mente, casa 3, ela fala muito sobre repetição, sobre padrão. Ela procura padrões, ela procura repetições, ela procura palavras-chave para ela conseguir se adequar ao processo. Então, dentro desse contexto, Sagitário, quando eu conseguir parar e ouvir de verdade, que é esse o eixo, eu me tornei outra pessoa. E aí eu entendi que, tipo assim, até ali, eu nunca tinha parado para ouvir de verdade ninguém. Ouvir mesmo, assim, ouvir, questionar, perguntar, tentar entender sobre o que a pessoa está falando. Se, se, se colocar à prova, questionar aquilo, ter consciência sobre aquilo. Aí o que eu quero dizer para vocês é que, tipo assim, Casa 3. A Casa 3 ela fala justamente sobre a nossa questão comunicativa, sobre a nossa questão ideológica, sobre esse nosso aparelho comunicativo, mental e essa forma de expressar, de buscar e todas essas questões. Só que, bem da verdade, quando a gente fala de despertar o espírito ou ter uma consciência maior, que é a casa 9, que é o signo oposto, a gente vai falar de um entendimento, de um conhecimento diferente do que a casa 3. Então, a casa 3 é um aprendizado importante, que dá a base teórica, só que superficial. A casa 3 fala dessa superficialidade. Aí, eu estava falando disso outro dia, aí me perguntaram assim, mas por que os irmãos, os parentes próximos, eles também estão na casa 3? Porque a linguagem da astrologia ela vai falar sobre esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento mental e comunicativo, ele se dá primeiro com os nossos irmãos e com nossos parentes próximos. É ali que a gente desenvolve essa linguagem. É ali que a gente tem essa troca e é ali que a gente consegue entender a importância da fala e todas essas questões. E aí, né, falando de mim mais um cadinho, tem a questão do egocentrismo. Então, já estou indo lá um pouquinho, beirando ali a psicologia e tal, mas eu vou contar um caso para vocês dentro desse contexto, que ele é engraçado se não fosse trágico, mas eu acho ele engraçadíssimo, assim. Dentro desse contexto, assim, de não me conhecer e não saber que eu tenho uma mente e tal, esse olhar de egocentrismo, a gente pode pensar que é o seguinte, assim, o egocentrismo, ele é o grande câncer humano. É a gente ter a preocupação com a gente mesmo. É isso, assim, tá todo mundo preocupado em si. Aquela coisa, a mente mecânica, acostumada e procurando meios e maneiras para se satisfazer, para buscar e para entender e para querer provar que ela sabe, para provar que ela é boa e para provar que ela é importante, para provar que para ela é aquela coisa assim, o egocentrismo voltado para a gente mesmo. Isso é uma doença de repetição. Então a gente sabe que tipo assim, se a gente conseguisse ser mais humano ou mais consciente, a gente ia conseguir se juntar para conseguir grandes feitos no sentido humano. Só que a gente sempre cai nessa malha fina de egocentrismo. Todo mundo, principalmente os que têm poder, acaba voltando para si mesmo.
né? Todo mundo voltado para si, voltado para si, voltado para si, voltado para si, e, e a gente cai, né, nesses grandes resultados que é a nossa limitação. Que é justamente assim, a gente é bom para falar, bom para explicar, bom para argumentar, a questão da oratória, muito importante, muito bonito, tudo muito, só que na prática a gente mostra que a gente não tem consciência. Por quê? A gente está preocupado com a gente mesmo, falta humanidade. Esse é um ponto. E aí, beleza. Então, eu já contei para vocês, eu usei isso como exemplo. Dentro desse meu processo de recuperação, então me reconheci, segunda casa, os meus valores, a terceira casa, essa coisa assim de nunca conseguir ouvir ninguém, e a minha comunicação, ela era voltada para agradar as pessoas ou para mostrar que eu era mais importante, para mostrar que eu sabia mais. Então tinha assim primeiro, tinha um cansaço, porque não tinha uma linguagem espontânea, que eu estou sempre pensando o que eu vou dizer referente a determinada pessoa, ou como que aquela pessoa vai ouvir, e se ela ouvir, o que eu vou falar. Então, eu estou sempre num desgaste mental absurdo, que gera ansiedade, porque eu estou acelerando o processo, estou tentando antecipar o processo o tempo todo, tentando ser agradável, tentando falar, tentando explicar, tentando mostrar que eu sei, tentando essa busca incessante que chega no final do dia, a gente fica cansado, parece que a gente trabalhou de ajudante de pedreiro, pelo desgaste mental, cansado, porque a cabeça ela tá fora de giro. E fora de giro, eu quero dizer assim, ela não está no presente, ela não está no agora. Eu não estou dizendo que no agora eu não uso a minha mente. Eu digo que o cansaço é o desgaste energético de eu estar querendo antecipar. Isso é questão de casa 3. Mas voltando para a questão do egocentrismo, e aí dentro desse processo de recuperação, bem lá no comecinho, né? Tava com 3 meses, 4 meses limpo e tal, então a vida ainda tava aquela destruição toda, aquela coisa, né? Casamento, um ex-casamento, e eu só queria, na verdade, o que eu queria era que assim, que a vida parasse. Eu já entendi, assim, já entendi que eu tenho que parar de usar droga, já entendi que deu merda. Eu queria que a vida parasse, que desse tempo de eu me recuperar, para depois eu voltar. Só que a vida ela não para gente se recuperar. É aquela coisa assim, vai ter que pegar o bonde andando e correr atrás. É isso, assim. E é tudo dentro desse processo de autoconhecimento. E aí, tudo bem. E aí tem uma parada que é o seguinte, assim, na época, como a vida estava muito, que nem eu falei para vocês da casa 2, como a vida estava muito destruída, a mãe do Gustavo, que era o meu filho mais novo, a gente morava junto com a minha sogra e tal, tinha um laboratório de prótese que era meia boca, assim, não era muito, não tinha muito, era mais uma desculpa e tal, aquela coisa assim, né? A vida era meio miserável, não no sentido financeiro, mas nesse sentido da mente, do egocentrismo. E as pessoas, a mãe do Gustavo e a minha sogra, queria que eu também fosse homem. Vê que absurdo. Além de eu ficar limpo, que eu achava que era o heroísmo, né, da minha parte, eu consegui cuidar de mim mesmo, ainda queria que eu fosse homem, né, que eu desse conta das coisas e tal, e isso para mim era uma ofensa muito grande, porque, bem da verdade, eu não conseguia. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, eu não conseguia admitir para mim mesmo, ideologicamente, que a minha vida ela era uma catástrofe. Por quê? Porque a minha mente, ela me protege do colapso. A minha mente ela é plástica, então ela absorve informações é, que eu dê conta, que eu dê conta de lidar. A minha mente, teoricamente, ela me protege, ela me mantém no conforto. Só que o conforto, ele não me desperta. E aí a vida ela vai trazer situações e meios para que eu saia desse conforto e eu consiga pensar fora da caixa, para que eu consiga organizar esse potencial que eu tenho. Mas é isso. Então, quer dizer, como tinha uma vida assim, nesse contexto mental de ansiedade, eu não conseguia parar para comer no horário certo, eu não conseguia ter, eu não conseguia ter um dia organizado o suficiente para que eu tenha uma qualidade de vida. Pelo contexto mental, ansiedade, não vai dar tempo, tem que fazer, e tem que não sei o quê, e essa urgência, e essa loucura, e essa coisa que, na verdade, assim, a percepção do tempo,
ela é relativa. A percepção do tempo, ela é relativa no sentido da consciência que a gente tem. Então, hoje, na sociedade que a gente vive, nesses últimos tempos, a gente nunca foi tão diagnosticado mentalmente. Tem tanto diagnóstico mental que é um absurdo. E a troca de caixa. Então, assim, hoje, para dar um diagnóstico, você vê um vídeo na internet, pronto, eu tenho isso aí. Vai lá, fala para o psiquiatra, ele dá o remédio, pronto, está resolvido. Acabou. É isso. E aí eu acredito que assim, o remédio em si, claro, eu não sou clínico e não sou eu que vou ter essa responsabilidade de falar contra o diagnóstico, porém, o remédio ele vai no sintoma, ele não vai na causa. Logo, a causa vai despertar outro sintoma. E quanto mais remédio, eu acredito que fica mais longe desse processo de recuperação, que é justamente essa tomada de consciência sobre o nosso tempo, sobre quem a gente é. Mas tudo bem. E aí, voltando ao caos, eu tinha uma gastrite, porque eu não comia direito, tudo atrapalhado, todas aquelas coisas, uma gastrite horrível, fumava na época, né? Fumava, uma gastrite horrível. E aí o seguinte, tava lá, a minha sogra fazia comida pra gente, e ela fez uma macarronada e tal, né? E aí eu comia aquela macarronada, e meu estômago foi pro espaço. Foi pro espaço, assim. Eu fiquei uns 3 dias vomitando, assim, foi horrível. E na época, eu ia para, que nem eu falei para vocês, né? Esse meu início de processo de recuperação foi narcóticos anônimos, né? Todo o processo ali. E na época a gente ia para lá para falar mal dos outros, que é esse processo que acontece lá também. A gente vai para lá para falar mal dos outros, porque a gente nunca é culpado de nada. Todos os outros que não prestam, nunca prestam, e a gente que é o sucesso do processo. E aí o que acontece? E que coisa maluca. O meu egocentrismo, eu brinco hoje com os meninos que eu acompanho, com as pessoas que eu atendo, que tipo assim, é como se fosse um amigo imaginário. Alguém ou um, alguém, o egocentrismo é alguém que me passa informação privilegiada sobre o que eu não estou vendo. Ele está o tempo todo comigo, a minha mente. Ela está ali falando o resultado e me colocando no centro das situações, me protegendo. E aí eu passei mal e tal, e aí o meu egocentrismo, meu amigo imaginário, falou assim para mim assim, ó, é o seguinte, e aí, como eu sou sagitariano, tem um delírio místico junto, né? Então, o egocentrismo, ele pega o delírio místico da parada, e, enfim, mas essa é outra história. Aí, o egocentrismo virou para mim e falou assim: velho, é o seguinte, tá difícil você ficar limpo, né? Tá todo mundo contra você. Todo mundo querendo que você. Tá querendo que você recaia. Você sabe disso, né? Aí eu respondia para mim mesmo: eu sei, mas eu vou conseguir. Falei, então, seguinte, a sua sogra, ela fez comida com energia negativa, você comeu, e por isso você passou mal. E aí o que acontece? Eu acreditei naquilo como se fosse uma verdade absoluta. Sim, não tinha contestação. Quando eu falei, oh, eu olhei para ver aquela coisa assim, eu falei, olha, é verdade. Nossa, que coisa, né? E aí eu fui lá pro clubinho lá e tal, e conversei com os meninos, né? Aí falei assim, nossa, tá difícil para mim, porque eu preciso também, essa questão desse egocentrismo, e aí também a gente vai pensar nessa questão emocional, que a questão emocional, numa questão imatura, pensando nesse contexto que já é da Lua, ela precisa de alimento. O emocional ele precisa de alimento, de alguma forma, inconsciente. Então as pessoas elas buscam piedade, elas buscam alguém que tenha dó de mim, alguém que tem uma parada muito louca assim no signo de peixes, que é no final ele se alimenta da misericórdia, ele estimula, ele faz com que as pessoas sintam dó dele, e isso alimenta. Essa é a parte negativa do signo de peixe, assim, muito louca, assim. E é ruim, porque como você vai falar para a pessoa que ela está se aproveitando daquilo? Só ela pode conseguir despertar. Ninguém de fora tem o direito, né? E aí tudo certo. E aí eu falei lá pro clube dos meninos lá, falei assim, então é o seguinte, tá difícil para mim, porque eu tô tentando, tô fazendo de tudo e tal, como se fosse um grande feito, né? Falei, nossa, né? Tô salvando minha vida, né? E olha, onde já se viu, né? Não tô mais usando droga, enfim. E aí, eu lembro que eu partilhei isso lá, mas com. Mas o que eu quero tentar transmitir para vocês é que é tipo assim:
depois que eu tomei consciência, eu olho para isso como com graça, assim. Só que na hora, eu realmente sentia isso. Não era uma coisa assim que eu tava. Não, eu sentia isso, era uma verdade absoluta. A minha mente criou isso. Eu me defendi, eu criei isso. E aí eu falei isso lá, falei assim, então, minha sogra fez comida com energia negativa, ela tá querendo que, que eu saia de casa, que eu não fique bem, que eu não fique limpa, tá indo contra mim e tal. E aí teve um bendito lá, sempre tem um bendito, tem vários, né? Sempre tem vários benditos. Aí teve um bendito lá que falou assim: me identifico, comigo também acontece. E aí quando ele falou isso, a minha mente falou assim: tá vendo? Que você não tá doido? É isso mesmo. Então, é como se essa mente, estou falando de casa 3, ela buscasse eu não vou lembrar agora, mas cientificamente existe um processo que fala disso, da gente conseguir buscar situações que assemelham com o nosso padrão mental para que exista uma confirmação e a gente permaneça na mesma bolha. Casa 3, questão mental. Mas aí esse bendito falou isso, e aí eu falei assim, tá vendo? É isso, gente. Pelo amor de Deus. E aí, né, minha revolta, né? Ficou aquela coisa maluca. E aí na porta do grupo tem outros benditos. Esses da porta, eles não cuidam da própria vida e eles dão receita para que você cuide da sua, que é um jeito deles se defenderem também. Mas essa é outra história. Aí chegou na porta, tinha esse outro bendito. Esse bendito virou para mim e falou assim: velho, é o seguinte, você tem que ser assertivo para você conseguir ficar limpo. Ah, tem outra coisa. A gente vai perceber, casa 3, o ser humano ele é extremamente sugestionável. O ser humano, a casa 3, sem consciência, que é a grande maioria, e não estou me colocando, posso até estar flertando, né, com arrogância um pouco, mas ele é extremamente sugestionável. Por quê? Dentro desse contexto de despertar da consciência, a gente pode chamar essa consciência de mestre interno. O nosso espírito, a nossa consciência, sabe exatamente o que a gente precisa, o que a gente precisa buscar, o que a gente precisa responder e o que a gente precisa fazer em todas as situações. Nosso espírito, nosso eu sou, a nossa consciência sabe exatamente o que a gente precisa. Ninguém sabe mais da gente sobre a gente mesmo. Ninguém. Nenhum guru, nenhum astrólogo, nenhum mestre, ninguém de fora sabe mais da gente sobre a gente mesmo. Só que, como a gente não tem essa firmeza, a gente tem o hábito, no contexto geral, de buscar a confirmação externa para que a gente se sinta seguro no caminho. Porque a insegurança, coisa de Saturno, ela é o medo, a insegurança é o que tem de comum. Ninguém é tão seguro quanto a gente imagina. Todo mundo tem suas inseguranças, independente da classe social, independente de qualquer coisa. Porque a segurança ela vem dessa centelha, dessa coisa, ou do ego, né? Que aí é mais cegueira ainda. Mas essa é outra história. Então, dentro desse contexto, a gente, no geral, a gente fica buscando questões externas para que a gente consiga ter segurança e trilhar um caminho. Eu, no meu caso, eu posso dizer para vocês que por ser sagitariano, eu já falei isso, eu falo isso de boca cheia, eu tive e tenho a sorte de ter bons mestres. Minha casa 9, Sagitário, Júpiter, eu tive e tenho a sorte de ter bons mestres. O que é ter bons mestres? É ter pessoas de boa vontade, que estão realmente comprometidas com o propósito e elas têm a disposição de transmitir a verdade. Só que o que a gente vê por aí são pessoas sendo manipuladas o tempo todo. Hoje, com a internet, marketing, Gente, astrologia é uma só. Só existe uma astrologia. Ponto. É isso. Só existe uma astrologia. O que vai mudar é a linguagem de quem está interpretando.
Então, quer dizer, eu vou lá e ponho uma roupa na minha astrologia e falo dela de um jeito. Então, só que essa astrologia, ela nasce de quem eu sou. É sobre quem eu sou. Então, assim, eu posso pegar um viés kármico, eu posso pegar um viés espiritual, eu posso falar de uma astrologia empresarial, eu posso falar de uma astrologia de infância, eu posso falar de uma astrologia vocacional, eu posso falar de uma astrologia mundial. Só que a astrologia é uma linguagem muito bonita porque ela depende do intelector, de quem está transmitindo. Então, quer dizer, a minha astrologia ela vai pegar a minha roupa. Logo, eu, como um bom sagitariano, tenho externo em Sagitário, ascendente em Peixes, é, com slide, com essa coisa mais metódica da nomenclatura, eu não consigo. Isso não é quem eu sou. Eu sou filósofo, eu sou sagitariano, gente. Eu gosto da transcendência, eu gosto de buscar o que tem por detrás do que está escrito. Esse é quem eu sou. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, assim, se eu tentar buscar ou repetir, que é o que todo mundo faz, repetir, buscar, repetir, é, eu ainda estou nesse processo fora de quem eu sou. Mas, tudo bem. Voltando para cá, depois não, se vocês quiserem colocar no chat, qual signos que você tem na casa 3? Por favor, que aí a gente vai trocar sobre isso. A gente vai chegar no Mas, e aí o que acontece? Aí o abençoado da porta do grupo me falou que eu tinha que ser assertivo e tal, mas assim, ser assertivo quer dizer o quê? Pô, não, então é o seguinte, você tem que chegar para sua sogra e falar para ela que se ela não quiser, ela não faz comida. E aí eu falei, é isso aí, tem que ser assertivo, né? Vamos lá. E aí no mesmo dia não, porque já estava tarde, mas no outro dia eu fui conversar com a minha sogra. É... Tentar falar mais perto daqui. A Silvana falou que minha voz está sumindo. E aí o que acontece? Eu fui falar com a minha sogra no outro dia. Aí, baixinha, a gente morava na Moca, boca suja, é descendente de italiano, né? E aí eu chamei ela e falei assim, fala. Ela falou o seguinte, eu preciso falar com a senhora. Ela falou, não pode falar. Eu falei, ó, se a senhora não quiser fazer comida, a senhora não faz. Ela falou, você tá doido? Eu falei, não. Porque a senhora faz a comida com a energia negativa e eu como e tô passando mal. Se a senhora não quiser fazer, a senhora não faz. Aí essa mulher ficou doida mesmo, de verdade, né? Ela falou assim, eu lembro que ela gritava, Simone, 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 filha da puta, endoidou de vez! E começou a fazer um escândalo lá, gritando e tal, e eu tava certo do que eu tava fazendo, tava certo. E aí a Simone veio e aí falou assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: não, não, você sabe que eu tô passando mal esses dias todos e eu só tô sendo assertivo, repetindo, né, a frase lá do, do, dos meus ilustres, né, os benditos lá da porta. E aí o que acontece? A Simone é engraçado que ela fala assim para mim assim: não, 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 tá, eu sei, calma, eu vou conversar com ela. Então, assim, a Simone ela veio no sentido de apaziguar. Ela não falou que eu estava errado, né, que eu estava alucinando. Ela concordou comigo, separou. E aí na minha cabeça, tipo assim, até a Simone sabe. Tá vendo? A Simone também tá sabendo. Então aquilo reforçou essa questão desse meu egocentrismo, dessa, dessa verdade e que eu tinha em várias situações. E o grande lance é que é o seguinte, assim, eu não tinha escopo, eu não tinha bagagem ideológica, eu não tinha consciência suficiente para reconhecer ideologicamente quem eu era. Eu não tinha, eu não ia suportar, eu ia colapsar se eu soubesse que a minha vida estava destruída, que eu não tinha possibilidade, toda aquela. Isso é uma questão psicológica, a psicologia explica isso. Então, como uma forma de defesa, eu invento, assim, a minha mente inventa uma história que me protege dentro daquele contexto. Então, o grande lance que eu estou falando para vocês é que, tipo assim,
Casa 3, parte mental, comunicativa, cognitiva, como a gente elabora e como a gente percebe e como a gente constrói as nossas informações, é o nosso pensamento. Essa a questão. E ali, né, como a gente trabalha por analogia, também está os parentes próximos como referência dentro desse contexto da astrologia. E a casa 3, ela fala disso. Só que, pensando nesse meu olhar de despertar, né, que para mim esse despertar é a gente conseguir ser a nossa melhor versão. Então, todas as casas, dentro desse contexto evolutivo, elas são um caminho para que a gente consiga lapidar-se. E aí, nesse contexto que eu falei para vocês, de que quem sabe sobre a gente é a gente mesmo, e depois a gente vai chegar na casa 4, a nossa firmeza ela vai partir da nossa história, de quem a gente é, como que a gente viveu, o que a gente aprendeu, qual que é a sua experiência. Então a gente sai do contexto de repetição e a gente passa a usar esse veículo a nosso favor, esse veículo para trabalhar para a nossa consciência. Então, o que eu estou tentando dizer também é que o signo que está na casa 3, ou os planetas que estão ali, eles vão falar sobre como funciona o arquétipo que está ali, né? Como funciona a nossa questão mental e comunicativa. Entendendo que não é o que a gente é. Por exemplo, eu atendi uma moça hoje, não sei nem se ela está aqui, ela disse que vinha, do Rio, Marina, o nome dela, salvo engano. E ela tinha ali um Sol, Lua, de casa 3, junto com Netuno, junto com Mercúrio, um estélio e Escorpião. E aí, quando eu olhei o mapa dela, a primeira coisa que eu perguntei foi assim, você é professora? Você dá aula? Ou você trabalha com comunicação de alguma forma? Aí ela ficou espantada. Ela falou assim, nossa, como você sabe? Porque ela é uma professora aposentada. Só que, na verdade, assim, não foi nenhum tipo de superpoder que eu... É simplesmente assim, a casa 3 ela vai falar sobre a questão comunicativa e a questão da troca de ideia e a questão da oratória e também a gente vai entender que, tipo assim, o signo de Gêmeos, ele representa essa informação rápida, essa coisa de passar a informação. Os professores estão ali, casa 3, que é essa base toda que a gente tem. É o dom da oratória, o dom de comunicar algo. Agora, sim, quando a gente fala de consciência, a gente pode pensar no mestrado, mas não no mestrado que as faculdades vendem, eu digo no mestrado assim de vivência, de um conhecimento que vem através da vivência. Então, uma coisa é eu saber algo e explicar para vocês, interpretar um texto, interpretar qualquer coisa que seja. Eu sou capaz de fazer isso, eu estudo e consigo interpretar, consigo falar, consigo. Né? Agora, conhecer, então é aquela coisa assim, entre a teoria e a prática, existe um abismo. Existe um abismo. Então, uma outra coisa que é importante, por isso que eu comentei, sempre vou comentar e sempre vou falar isso sobre a questão da astrologia escrita, da gente saber a nomenclatura, desse mapa astral escrito, toda essa gama de informação que a gente tem hoje, né? Hoje tem inteligência artificial, tem um monte de coisa. Isso é sobre saber astrologia. Sabe o que é a quadratura, o que é um signo na casa 13, o que é a casa 13, a gente consegue saber, consigo falar. Agora, sim, conhecer isso é a vivência de cada um. Por isso que esse processo de interpretação do mapa astral com um astrólogo, ele é diferente, porque um bom astrólogo, ele vai te conduzir para a sua vivência a partir do símbolo. Esse é o diferencial. Então, assim, ele vai conduzir você para que você alcance a sua consciência e atinja ali a expertise de ter essa sincronicidade daquele símbolo com a sua vivência. Então, isso tem
um grau de consciência gigantesco. Então, quando eu conto essas histórias para vocês, claro, eu gosto de contar histórias, sou sagitariano, né? Mas eu também entendo e acredito que isso alcance uma outra esfera de entendimento sobre a mesma questão, que é levar vocês para uma vivência e dividir com vocês a minha experiência e traduzir no entendimento que eu tive partindo daquilo. Então, assim, a casa 3 é a questão ideológica. Só que dentro desse contexto, a casa 3 ela precisa buscar o oposto à casa 9, no sentido de alcançar a consciência maior sobre aquilo. Essa evolução, esse despertar. E o signo, que está ali na casa 3, ele vai dar o tom e ele vai mostrar o caminho tanto das partes positivas quanto das partes negativas a serem alcançadas, entendendo que o nosso trabalho, nesse sentido de busca de consciência, autoconhecimento. Tá? O que é autoconhecimento, gente? É a gente. Eu lembrei da maçonaria, depois só para deixar dito, né? Depois eu pedi para adormecer lá, né? Tem esse contexto, né? Então você pede adormecimento, você não tem ex, né? Mas você adormece, né? No situação. Fala, não quero vir mais por causa disso, por causa daquilo, aí adormeci. E eles têm umas frases muito, muito legais, assim. Então ele tem uma frase lá que fala assim: o que vindes aqui fazeis? Que tem essa coisa mais francesa, nem sei não, da corte, né? Sei de onde que é essa. A base da maçonaria é francesa. Aí tem uma pergunta assim: o que vindes aqui fazeis? E aí o outro responde: é tipo um código. É um clube de hominho, não é um bicho besta, é um homem, né? É o do ego que a gente é besta assim. Mas é o seguinte: aí o que vindes aqui fazeis? Aí o outro responde: não nessa linguagem, mas assim, meu trabalho é cavar masmorras aos vícios e erguer templos às virtudes. E aí a porta do templo se abre. É um mito que tem lá uma história, né, e tal. E eu achei muito bonito, mas eu olho hoje e falo assim, papagaio. Mas tem um contexto que é tipo assim, a sabedoria nos dá oportunidade para que a gente alcance o conhecimento através da vivência, e através da vivência a gente vai se lapidando e alcançando essa oitava superior do arquétipo que se apresenta dentro da casa 3, entendendo que é a casa 3, e, e esse é um dos primeiros trabalhos de iniciação desse contexto de despertar, porque a mente ela vai ser o veículo de todas as outras informações. É por aqui que vai passar. Então, se você ainda está com uma mente egocentrada e, e moldada nos padrões, fica difícil. Só que também eu conversei com outro astrólogo antigo, o Bola. O Bola, nem sei quantas vezes esse cara nasceu fazendo astrologia. Né? 50 mil anos de astrologia, conversou com não sei quem. Não sei quem. Eu falo, gente, porra. Só que ele falou uma frase assim muito, muito legal. Assim, eu estava meio que falando sobre isso, ele falou assim: mas a gente primeiro introduz a astrologia na pessoa e depois a astrologia nasce e brota dentro dela. Que é isso, assim. Então, a sabedoria é a base, o conhecimento é a base, só que ainda existe um caminho de despertar, que é quando a gente alcança essa consciência, entende esse caminho de lapidação de cada arquétipo. E aí que eu estou falando para vocês, resumindo essa história, que tipo assim, o ego, ele faz a gente acreditar que a gente já sabe, faz a gente acreditar que já é o necessário, faz a gente repetir um monte de coisas. Se a gente acredita que já sabe, a gente deixa de buscar. É isso. Então a mente faz a gente acreditar que já sabe, já sei. É isso. E se a gente comprar essa ideia, a gente não vai investigar. E esse processo de sabedoria, de conhecimento que existe na Casa 3 é sobre isso. É sobre aprofundar, é sobre buscar, é sobre tentar entender mais, é sobre desvendar. Então, o signo, né, que está na Casa 3 ou o arquétipo, né, inclusive tem muita gente que eu acompanho que tem complexos na Casa 3. O Saturno, o Plutão, Urano, tem
Tem complexo que eu digo assim, planetas e posições mais desafiadoras. Que aí traz um senso de defesa mental, sabe? E aí entra nessa malha, né, desses diagnósticos ou medicações e dali fica difícil, né? Por isso que quando fala desse contexto também de despertar, e por isso que eu estou falando muito disso, despertar do espírito, a gente vai saber que existe ali o yoga, que na verdade é uma meditação onde você eu não sou praticante do yoga, não saberia falar mais do que isso, mas eu acredito que é um lance assim, a gente conseguir tentar desligar ou conhecer essa mente a ponto de a gente saber o que tem por detrás disso, a gente conseguir ter contato com a nossa essência. E outras meditações, a questão da respiração também, né? A meditação, a respiração, esse sentido de conduzir a mente para esse despertar. Então, resumindo, o que eu estou falando para vocês é assim, não é sobre saber, não é sobre decorar, é sobre conhecer a gente mesmo, esse despertar. E é possível. É sobre a gente se conhecer, é sobre a gente parar para escutar, para. Eu tive um tempo clínica de recuperação e foi uma loucura, também outra loucura, assim. Nossa senhora, mas depois eu conto essa história para vocês, eu vou ter oportunidade. Loucura. Loucura. 40 malucos, e eu lá no meio, família, dinheiro, contrato e recuperação, e eu maluco. Mas o que fica evidente é que, tipo assim, não houve. Não houve. As pessoas não ouvem. E quanto mais adoecidas, menos elas ouvem. Não houve. É seletivo. Ouve o que ela quer ouvir, não o que você falou. Isso é uma coisa maluca, mas é isso. Então, Mercúrio, né, que é a maior divinidade desse lance da comunicação, a gente vai entender que assim, uma das nossas grandes deficiências enquanto humanidade, Maurício Bernes também falou muito disso, é a comunicação. É isso. Se a gente conseguisse se comunicar, a gente evitaria um monte de conflito. É isso. A gente não consegue se comunicar. A gente fala uma coisa, a pessoa entende o que ela quer, entende outra, e aí fica aquela coisa maluca e gera os conflitos. Que aí tem toda uma questão, né? Então, dentro desse contexto da gente conseguir entender a gente mesmo, né? Enfim, é isso. Casa 3, racionalização, já racionalizei demais, né? Falei demais, fui para frente, fui para trás, mas é isso. Entre o contexto da casa 3. E, deixa eu ver aqui, signos da casa 3 que a gente tem aqui, Leão, Gêmeos, Escorpião, Aquário, Câncer e Libra. Começou pelo Leão, né? O Leão na casa 3, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, fica simples entender que tem a questão do ego, né? Então, o Leão, no aspecto negativo, ele é muito egocentrado, então o egocentrismo na questão ideológica é muito do Leão na casa 3. E aí, uma chave para Leão na casa 3 é essa coisa de pensar no coletivo, né? Pensar menos em si e pensar no coletivo, né? Então tem essa questão assim, porque é sempre um paradoxo, né? Ao mesmo tempo, Leão na casa 3, a pessoa tem a mente brilhante. Essa coisa assim de ter a mente brilhante, aguçada. Entendendo que a mente é um veículo. Por exemplo, eu tenho Ares na casa 3. Então, assim, eu tenho a mente rápida. Eu tenho ascendente em peixes, às vezes eu finjo demência, que até eu esqueço que eu estou fingindo demência. É uma coisa espetacular que só eu faço. Só que a minha mente, ela é rápida. E está o tempo todo, entende? Só que, assim, o fato de ser rápida também me atrapalhou por muito tempo. Porque eu não conseguia parar para ouvir as pessoas, não tinha paciência para ouvir as pessoas. Ouvir mesmo, escutar o que aquela pessoa quer dizer. Porque é isso, assim, existe hoje eu observo muito o que as pessoas falam, eu falo assim, gente. E depois eu ainda fico assim, tá. Então tem sempre um aprendizado e tal, riquíssimo. Mas, enfim, o signo de Leão é isso, da questão do ego. Depois, Gêmeos, né, tá no
na sua própria casa, signo de Gêmeos. Então, Gêmeos tem a questão da busca, da velocidade também, mas já no sentido mutável, né? Então, Gêmeos, ele busca muita coisa. O signo de Gêmeos é aquela coisa assim, ele vai procurar uma coisa e ele abre 50 abas, né? No computador. Falando de computador hoje, né? Então, vamos fazer uma pesquisa. Ele abre 50 pesquisas, né? 50 pesquisas e procura tudo ao mesmo tempo. Trabalha. A mente é muito curiosa e muito aguçada. Só que ele também não se dá oportunidade, porque não dá tempo, né? Então, se eu for parar para aprofundar em alguma coisa, eu vou perder o tempo de conhecer outras coisas. Então, também tem essa questão, que é propriamente dita a questão da casa 3 da superficialidade. Então, quando eu dava aula nas clínicas, eu usava para conseguir trazer esse entendimento da casa 3 para gêmeos, eu usava um desenho de um castiçal. Eu desenhava na lousa assim, então eu colocava um pauzinho aqui e um assim, né? E aí eu desenhava 7 desses, assim. Pauzinho em cima e a risca, assim. E aí o que acontece? A mente geminiana, e para a gente também ter um paralelo disso, ela começa uma coisa aqui, começa outra 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 coisa aqui, e fica nesse loop, né? De começar várias coisas. E o ideal, principalmente geminiano, e para quem tem muitas questões mentais, é conseguir começar essas questões com a mesma base. Então, todas essas riscas, com a mesma base, com a mesma ligação, ela dá uma sustentação na medida do tempo, ela dá o conhecimento. Então, por exemplo, no meu caso, eu mergulhei em psicologia, mergulhei na maçonaria, adoro astrologia, e tem essa questão terapêutica, tem o meu processo de autoconhecimento, tem os 12 passos, então tem um monte de coisa que eu estudo e tal, adoro Jung, também gosto de um monte, assim. Só que a base que eu tenho é o autoconhecimento. É isso. No que você é especialista? Em autoconhecimento. É isso. O despertar do ser humano. Eu consigo falar de várias questões com a mesma base. E aí, para astrologia, isso é muito bom, e para quem gosta de astrologia, tipo assim, a pessoa que estuda só astrologia, ela fica limitada, porque a astrologia é uma linguagem que tenta traduzir e auxiliar a vivência humana aqui na Terra, dentro dessa experiência. E se a gente se prende na nomenclatura astrológica e não consegue entender a vida hoje, falta alguma coisa, gente. É esse contexto, né? Muito legal. Enfim, então, Gêmeos na casa 3. Tem uma outra parada também, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo, que é eu estou chamando de eu solar, que é, na verdade, pessoas que eu acompanho e que eu conduzo. Então, uma vez por semana, a gente senta, conversa, aprofundando no mapa astral, casa 1, casa 2, casa 3, interpretando, no sentido terapêutico, mas eu não gosto de chamar de terapêutico, eu gosto de chamar de aconselhamento, onde a gente vai aprofundando e passando pelo mapa astral, nesse sentido de autoconhecimento, também pegando os trânsitos e pegando tudo que a gente tem como ferramenta, dando suporte para a pessoa para que ela consiga encontrar ela mesma. Porque é isso, assim, é sobre encontrar a gente mesmo. Então, por exemplo, essa moça que eu atendi hoje, ela já é uma professora aposentada. Ela vive uma vida confortável, no meu julgamento, né? Financeiramente, só que ela tem essa necessidade, e assim ela expressou para mim assim, de que está faltando alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, estou meio que sucumbindo, né? Minha vida está perdendo sentido e tal. E aí ela já estudou astrologia com a Ana Maria Costa Ribeiro. Eu também estudei com a Ana Maria, eu acho ela. A Ana é provocadora. Ela não fala muita coisa, ela provoca. Aí às vezes eu falo, você não falou nada, você não explicou nada, gente. Ela falou, você que não entendeu, você que vai lá buscar. Ela fala, pelo amor de Deus. Enfim. E aí ela estudou com a Ana, e ela perguntou para mim assim, você acha que eu estou muito velha, não, para começar a atender com astrologia? E eu acho que não. Eu acho que com a linguagem astrológica, ela tem muito mais possibilidade de orientar uma pessoa pela experiência que ela tem. Porque uma coisa é saber, assim, tal coisa é uma quadratura. É você explicar o que é uma quadratura.
Agora, quando eu sei que é uma quadratura, o que isso traz para a vida, como que a gente reage, se espera, se vai para frente, se vai para trás, como é que eu fiz? Quando eu tenho a experiência, se enriquece. Então, por isso que, claro, eu sou sagitariano, então tem essa questão, assim, eu sou muito sagitariano. Eu dividi meu mapa no grupo, quem não viu, eu posso mandar depois. Então tem o Estéreo, Sagitário. Então tem esse privilégio, que também pode ser ruim em outras áreas, né? Mas para a questão do conhecimento, como se eu já tivesse essa bagagem, né? Mas a experiência, ela é diferente. É diferente. É saber falar e conhecer. Mas, enfim, aí, esse é o lance do eu solar. Na verdade, é um convite para vocês, depois a gente fala disso. Então, o escorpião na casa 3 ele signo de água, né? Então, o signo de água ele tem ali uma mente profunda, intensa, só que carregada de sentimentos. Então, assim, escorpião na casa 3 traz muita questão emocional para o entendimento. Então, assim, tem a questão de ressentimento, de mágoa, de não esquecer, de ressentir e, principalmente, de reagir às questões. Reagir, né? Então, uma chave de escorpião na casa 3 nesse sentido de despertar, eu acho que é usar a energia ou essa reação como combustível. Então, é uma coisa assim, tipo assim, escorpião na casa 3 tem a questão da profundidade, da intensidade, da inteligência, só que ele é muito reativo, então ele fica preso nas pessoas, muitas vezes. Preso no que disse, preso no que falaram, preso naquela intensidade. Uma chave é entender que existe essa energia, porque não vai mudar o que é, só que usar essa energia numa construção. Então, por exemplo, uma frase boa para escorpião na casa 3 é: só de raiva eu vou estudar isso aqui. Escorpião na casa 3. Só de raiva agora eu vou estudar isso aqui, eu vou saber o que é. É usar a energia pseudo-negativa, entre aspas, é, numa construção. Não ficar ali na repetição e reagindo, né, ao meio externo. Enfim, é uma boa frase. Inventei agora essa frase, é uma boa frase. Escorpião na casa 3. Só de raiva. Só de raiva eu vou estudar com o Guedes astrologia. Enfim. Aquário, signo de ar, casa 3. Aquário tem um lance assim, signo de ar, só que o aquário tem a parada assim de ser humanitário e ter a mente voltada para o coletivo. Né? Essa questão do humanitarismo e tal. E a gente pode pensar que a casa 3 no senso negativo de aquário, é a pessoa muitas vezes ficar presa nas causas. Então, tipo assim, eu conheço muitos, né, amigos meus, que eles falam muito bem sobre as causas a qual eles fazem parte, muito bem, só que, bem da verdade, muitas vezes, talvez eles não saibam disso, mas eles não querem que a causa acabe, porque senão eles vão ter que olhar para eles mesmos. E isso é um problema para quem nunca olhou. Então é mais fácil ter uma causa para se esconder. Então, o signo de Aquário na casa 3 ele tem essa coisa assim de se dissolver no coletivo e ficar ali, né, argumentativo. Por exemplo, assim, porque a sociedade, porque o sistema, porque isso, é porque aquilo, que são verdades, só que só que não pode ser escudo, que é o processo do egocentrismo que eu estou falando para vocês, né? Então, Aquário tem essa questão. Então, esse trabalho de conseguir buscar a individualidade, a originalidade, a individualidade. Então, essa coisa assim de buscar essa coisa do diferente, mas não por uma revolta, e sim por uma causa própria, sobre quem eu sou. Então, eu vou ser diferente, eu vou buscar isso. Então, e aí é muito legal Aquário cada três pelo grau de inteligência, né? E o futurismo. Aquário é um signo que pensa muito à frente, né? Tem essa visão do futuro muito grande. Enfim, depois
Câncer, que também é um signo de água. E aí tem mais a questão, assim, uma mente ali, casa 3, o câncer, voltada para... A gente pode pensar que esse egocentrismo ele veste uma roupa de carência, né? Então, assim, ele fala, imagina assim, né, num aspecto negativo. É bom que eu só sei o signo. A Valéria só mandou o signo para mim, não sei nem quem é. Então, eu vou falando assim, sem medo de ser para alguém, né? Porque eu tenho um monte de coisa em Libra, às vezes eu penso assim, cuidado, vamos agradar as pessoas, né? Tem essa coisa, né, em Libra. Mas, enfim, o signo de câncer ali, no aspecto negativo, tem um processo assim da pessoa ter uma mente, uma comunicação voltada para a própria carência. Então, ela fala o que a pessoa quer ouvir, ela fala o que as pessoas, o que ela acredita que as pessoas. Então, ela tem dificuldade de se posicionar, dificuldade de falar não, dificuldade de. Então, ela é meio que sendo levada, né? Signo de câncer na casa 3. Então, uma chave para o signo de câncer é conseguir buscar o discernimento, buscar o que é certo, além do sentimento, buscar o discernimento. Aquela coisa assim de, tá, mas isso aqui é o certo. Porque é muito levado pela emoção, pelo acolhimento e tal. Então, às vezes falta um pouquinho de sabedoria pelo excesso de amor, pelo excesso de cuidado, pelo excesso de fragilidade e tal. Então, essa questão, né? Emotiva, signo de água e tal. E aí o signo de Libra, casa 3. Signo de Libra na casa 3 é um aspecto negativo. A gente pode pensar que nesse sentido do egocentrismo falar o que o outro quer ouvir também. Não é nem só falar, porque o signo de Libra ele percebe as outras pessoas, quer dizer, ele percebe o mundo pelas outras pessoas. Então, o signo de Libra tem essa expertise, né? Então, ele é muito ativo mentalmente e ele percebe melhor o mundo pelo que as outras pessoas estão enxergando do mundo. Tem essa coisa da harmonia, de buscar essa harmonia perante as pessoas. E na casa 3 de Libra, ele pode trazer ali a repetição, a prisão, o egocentrismo em seguir a boiada. Se é aquela Maria vai com as outras, né? Libra, a casa 3 vai sendo levada, né? Igual minha avó dizia, né? Deixa de ser Maria vai com as outras, menino. Minha avó falava isso muito para mim. Então, o signo de Libra tem essa coisa. E uma chave é justamente também conseguir se posicionar, conseguir dizer não, conseguir se posicionar, mas diferente da questão de câncer, esse discernimento ele vem muito mais assim, tipo assim, medo de se posicionar. Signo de Libra na casa 3, a gente pode pensar. Enfim, claro, a gente precisa ver signo, se tem ali, é mais no sentido da gente começar a trocar essa ideia aí sobre essa questão. E aí, é isso, casa 3, a delícia estar com vocês. Eu, bom sagitariano, ficaria aqui falando por horas, mas na primeira reunião eu fiquei mais de 2 horas, depois fui chamar a atenção, porque fica muito cansativo, muito cansativo. Mas é isso, e aí vou reforçar de novo o convite. Para quem nunca fez mapa astral comigo, quiser fazer, eu cobro 420 numa leitura do mapa astral completa. E para quem está aqui junto com a gente no grupo, eu estou fazendo o valor de R$ 260, nesse sentido, né, da gente conseguir alcançar e aprofundar o papo, entender realmente o que é esse olhar da astrologia dentro desse contexto de buscar essa evolução também, claro. Previsões, trânsito, revolução solar e tudo que. Mas dentro desse contexto argumentativo, para fechar a casa 3, o que eu quero deixar para vocês é tipo assim, principalmente na astrologia, pensem sobre o que estão falando. Porque não é muita coisa. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai perceber que existe uma questão de marketing, existe uma questão ali por detrás, que vai muito além daquilo. Por exemplo, revolução solar. O que é revolução solar? Revolução solar é uma das técnicas astrológicas de previsões. Só que, assim, toda vez que a gente atende o mapa astral, a gente usa a revolução solar, a gente usa os trânsitos astrológicos, usa os cálculos secundários e usa as lunações. São 4 técnicas, no mínimo, que a gente usa para fazer uma previsão. Sempre. Que a gente vai ali olhando os cálculos e vendo o que tem de convergência e o que tem de simultâneo. E como que essas energias cruzam.
em cada casa, cada planeta, cada mês, cada ano. O que é isso aqui? Então, tem o Saturno aqui na casa 3 fazendo oposição com o Marte, que rege a casa 10. Então, a gente vai. E aí, o que acontece? Na mídia, nos anos 80, ficou famoso a Revolução Solar. Ficou famoso nos anos 80. Então, todo mundo fazia Revolução Solar, todo mundo fazia Revolução Solar e tal. E é a mesma coisa de fazer assim, previsões. Só que como ficou famoso, ganhou apelo popular, ficou fácil de vender a Revolução Solar. Então é isso, vamos fazer a Revolução Solar. Só que não dá para fazer a Revolução Solar nem previsões sem fazer o mapa astral. Não dá para fazer. Por quê? Porque você precisa fazer o mapa astral, entender o que é o seu mapa astral. Entender. Então tá, o que é uma lua na casa tal? O que é tal lugar? O que é isso? Então eu também preciso trocar com você para entender seu mapa, para a partir dali a gente fazer uma previsão junto. Então essa coisa que tem na mídia, de previsões, ela é genérica. É legal. Mercúrio está retrógrado? Tá. É legal? É. Mas é raso, é superficial. Calma. Calma, não é isso. Assim não. Já vê no seu mapa. O que representa Mercúrio? Ele rege alguma casa sua? Rege? O que ele rege? Quais são as casas de Gêmeos, de Virgem no seu mapa? Como que está o seu Mercúrio? Recebe algum aspecto? Como que está a sua casa 3? Depende. Calma. Entende? Então, quer dizer, todas essas questões ideológicas que a gente precisa pensar sobre esse contexto da astrologia, nesse sentido mais profundo desse despertar. Mas é isso. Então, é isso. Obrigado por vocês estarem aí. Importantíssimo estar com vocês. Um beijo para todos vocês. Vou printar a tela. Vocês estão tudo fora. Aparece aí para printar a tela para colocar no Instagram, gente. Casa 3. Aparece aí, vou printar a tela e vou colocar no Instagram. Aparece aí, gente. Denise, Marina, Cris, Kátia, Silvana. Parece só para tirar o print. Gustavo, bom estar aí com você, Gustavo. Importante. Vânia também. Tem os astrólogos aí de plantão. Aparecer, Rodrigo, aparecer sem passar perfume não dá. Ah, é. Tem os astrólogos de plantão aí que torna mais difícil a responsabilidade de falar de astrologia, mas é muito legal estar com vocês sempre. Muito legal. Cadê? Tá faltando o João, a Cris, a Marina, a Silvana, a Andréa tá aí também. Eu entrei, não? É, só aparece aí. Dá um X para a câmera que eu vou printar. Vou printar para colocar lá no Instagram. Tô só ouvindo Quem tá só ouvindo? a Cris. Ah, a Cris é amigaça. Então é isso. Printei, tá registrado. Bom estar com vocês. E aí, na próxima quinta-feira, a gente vai falar da casa 4. Eu acho que é uma casa mais profunda, mais espiritual, mais densa, ancestralidade, tem bastante coisa. E, enfim. Mas é isso, né? Espero ter conseguido alcançar. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa semana. Vamos que vamos. Boa noite, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada. Um abraço.